Olá, hoje o tema dos seminários no bloco Síndromes Pediátricas é sobre a síndrome do respirador oral e a rinite alérgica. Um dos temas mais frequentes nos consultórios de clínica pediátrica, né? Porque ela acomete tanto crianças em todas as faixas etárias, adolescentes, e são doenças que muitas vezes permanecem na vida adulta e estão muito interligadas. Tanto a síndrome do respirador oral tem hoje como a sua principal causa a rinite alérgica. Existem muitas causas para a síndrome do respirador oral, mas quando a gente fala em rinite alérgica, a gente está falando aí de mais da metade dos casos do síndrome do respirador oral. Começando então, fazendo alguns pontos sobre os conceitos, o respirador oral é aquela pessoa, né? Pode ser, no caso que a gente está falando de criança, não, é uma criança que apresenta uma semi-obstrução nasal que pode ser uni ou bilateral. Essa semi-obstrução também pode ser uma obstrução total unilateral, por exemplo, que é recorrente ou persistente, causando então respiração ruidosa e roncos, barulhos então para respirar. E uma das coisas mais comuns é o ronco noturno. Muitas vezes a síndrome do respirador oral está relacionada com a doença apneia obstrutiva do sono, seria então uma fase avançada da obstrução que leva durante o sono a uma obstrução tão importante das vias aéreas que causa uma parada respiratória. Devido à obstrução nasal, existe um fluxo de ar através da cavidade oral. Então, a criança, o paciente dorme de boca aberta, mais confortável de decúbito ventral. É mais comum, então, essa pessoa se acostumar a dormir de decúbito ventral. Quando ela deita no decúbito dorsal, ela sente mais incômodo e sente também que os aumentos dos roncos, né? E uma das coisas que é muito comum é ela apresentar salivação. Então, uma das coisas que as pessoas notam é que o travesseiro acorda babado, né? Pode acontecer prurido nasal, distúrbio do sono, chegando à apneia, como disse, nos casos mais graves. A prevalência de síndrome de respirador oral, ela varia de 1 a 13%, com pico entre 2 a 8 anos. Essa grande variação de prevalência depende da forma como foi feito o inquérito, porque quando você não faz um inquérito muito bem dirigido, as pessoas tendem a negligenciar esses sintomas de ronco, da respiração oral, da dormição do decúbito ventral, de apresentar salivação durante o sono, né? E também é mais comum em crianças, assim como em adultos, é mais comum em pessoas com sobrepeso e obesas. Como toda doença crônica, né? Ou seja, como toda a síndrome do respirador oral, ela é uma condição crônica que, se não tiver uma causa que seja reversível, se ela não tiver uma causa reversível ou bem controlada, elas vão causar então uma série de consequências. Então, crianças acometidas por síndrome do respirador oral, elas podem ter consequências tanto imediatas, né, do alteração do sono, então leva a alterações comportamentais, cognitivas, neurológicas, que podem deixar as crianças mais agitadas, sonolentas, dificuldade de aprendizagem, aumenta problemas estruturais, parassonias, compromete o crescimento, causa outros distúrbios hormonais, porque o ciclo de sono-vigília vai estar alterado, aumenta a enurese noturna e pode ter uma repercussão cardiovascular, que é o que a gente chama de corpo pulmonale, devido a essa hipoventilação que acontece noturna. Na faixa etária pediátrica, as duas causas mais frequentes de rinite são a rinite alérgica, né, que vai aumentando sua prevalência até a adolescência,
E na fase de hipertrofia do sistema imune, né, entre 2 e 8 anos, também a hipertrofia de amígdalas e adenoides são as causas mais frequentes. Existem outras causas, principalmente as malformações craniofaciais, porém elas são muito menos frequentes. Então, só aqui relembrando os sintomas clínicos, você tem tanto sintomas diurnos quanto noturnos. Os sintomas diurnos do resfriador oral, né, que permanece tanto dia quanto noite, é essa questão da boca sempre aberta para poder respirar. É muito comum ser queixa de cefaleia matinal, despertar, dificuldade de despertar de manhã por causa que o sono noturno não foi suficiente, alterações de humor, déficit de atenção, dificuldades escolares, causadas inclusive pela sonolência noturna. Infecções de vias nasais superiores são mais frequentes, pode atrapalhar a deglutição, pode atrapalhar o apetite, pode levar a déficit auditivo pela obstrução da tuba auditiva, dificultando a mobilidade da membrana timpânica. Os sintomas noturnos são os mais típicos, né? A criança que ronca, a dificuldade respiratória durante o sono, algumas vezes chegando a ter dificuldade em encontrar um posicionamento que seja confortável. A criança pode chegar a precisar de elevar a cabeceira até quase a dormir sentada, né, em casos de obstruções anatômicas, principalmente. Pausas respiratórias ou apneia, um sono agitado, sudorese, xerostomia por causa da respiração bucal, posição anormal para dormir, como disse, terror noturno, sonambulismo e bruxismo são alguns dos sintomas bem frequentemente encontrados na síndrome. Então, aqui a gente encontra algumas alterações clínicas que são visíveis no exame físico de uma criança que cronicamente respira pela boca, como atrapalha o crescimento ósseo, né, da face, porque o uso da musculatura, o uso da cavidade oral é reduzido, o crescimento dos ossos da face fica reduzido, o crescimento, principalmente aqui dos seios da face, que eles dependem de aeração, eles vão ser reduzidos, então os ossos da face tendem a ter essa bochecha baixa, né? essa hipotrofia malar, um aumento da musculatura perioral, criando esse sulco naslabial profundo aqui. Essa tendência de manter sempre a boca aberta, a criança nunca está com a boca fechada, com isso ela não apoia os dentes, então isso é muito comum ter uma mal oclusão dental, que são identificados aqui sinais da mordida cruzada, como vocês veem, os dentes eles não ficam os incisivos superiores não coincidem com os incisivos superiores, e aí você vai ter o deslocamento da posição do dente, isso que a gente chama de mordida cruzada, e também essa alteração do palato, que a gente chama de palato ogival, que dá essa figura aqui de boca de peixe, né? Aí, quando você observa na rinoscopia anterior, uma das coisas mais frequentes que você vê é essa mucosa nasal, que em vez de avermelhada, como é o comum você vê ela de rosa pálida, com hipertrofia dos cornetos inferiores aqui, eles estão quase encostando no septo nasal. Não dá para dizer se tem um desvio, porque um lado tem uma área de ar maior que o outro, porém o que a gente vê claramente é que tem uma hipertrofia aí da mucosa do corneto. O diagnóstico da síndrome do respirador oral é essencialmente clínico, exige, claro, uma boa anamnese, com a coleta ativa de dados, um exame clínico detalhado de segmento cefálico, tentando encontrar as alterações que a gente citou, realizar a rinoscopia anterior com análise da característica de mucosas e das conchas nasais, né, com uma boa iluminação, e o exame da cavidade oral, medindo o tamanho das amígdalas em relação à entrada da orofaringe, isso é muito importante para classificar uma hipertrofia crônica entre nos graus leve, né, que seria de 1 a 2, moderado no grau 3 a grave, quando ela ocupa mais de 75% da luz, né? Podem ser necessários exames de imagem, como a fibrinolaringoscopia e uma polissonografia para complementar a investigação, a fim de investigar qual o nível de obstrução
e quais as repercussões aí já sobre o sistema de sono e a respiração durante o sono. Sempre que se faz o diagnóstico de uma criança respirador oral crônica, né, ou um adulto, ou um adolescente, deve-se sempre encaminhar para o tratamento ou já realizar o controle da doença, se for uma doença de controle clínico. Por se tratar de doença multifatorial, geralmente necessita de uma abordagem também multidisciplinar. Muitas vezes é necessário um tratamento odontológico, algumas vezes encaminhamento para fono, quando altera a fala, pode ser necessário revisão endocrinológica. Casos mais graves, pode ser necessário o uso de ventilação por causa de apneia, a criança pode precisar do uso de VNI noturna. Então, o controle da doença de base, ela deve ser sempre o foco do tratamento. Se for o caso de hipertrofia de amígdala adenoide, avaliar se é momento cirúrgico ou se ainda é de tratamento clínico. Se for a rinite alérgica, iniciar logo o tratamento, principalmente com os corticoides tópicos, para tentar controlar a doença de base e, com isso, minimizar tanto as consequências quanto reverter já alguns dos sintomas que são causados pela doença. Falando então de rinite alérgica, como a principal causa de síndrome de respirador oral crônico, a rinite alérgica ela é a principal causa de rinite encontrada na clínica. A base alérgica é a principal. A rinite é uma inflamação ou disfunção da mucosa, né, que é da mucosa nasal, caracterizado então por obstrução, rinorreia anterior e posterior, prurido nasal, espirro e hiposmia. E tem um caráter recorrente ou persistente. A rinite alérgica ela é o centro, então, está relacionada com várias complicações e complexos no nariz e garganta, principalmente as infecções, as reinfecções frequentes. Então, é muito comum o paciente falar que tem sinusite de repetição, ou a criança está sempre otite, né? E, na verdade, ela tem uma rinite alérgica que não é bem controlada. Aqui, só para ter uma ideia, então, de quão prevalente é os sintomas de rinite alérgica, né, ou rinoconjuntivite alérgica, por causa do prurido e das alterações também em conjuntiva que são muito frequentes, associadas à disfunção da mucosa nasal. Você encontra aí um estudo brasileiro, onde você tem aqui várias capitais de várias regiões do Brasil, de Belém, passando por Belo Horizonte, São Paulo, onde você encontra aí prevalência, né, em 2 anos, em 2003 e 2012, encontra aí uma faixa de prevalência aí sempre próxima aí entre 30%, chegando até 45% aí de prevalência de sintoma quando você procura em crianças em ambulatório geral. Os principais fatores desencadeantes são fatores presentes no alérgenos ambientais normais, como ácaros do polo domiciliar, as poeiras de baratas, fungos que ficam no ar, ficam no chão, né? Animais de pelo, pólen, as poeiras ocupacionais aí de trigo, né? Tanto intradomiciliares quanto extradomiciliares, né? E os irritantes também, como odores fortes, perfume, né? Algumas coisas do filtro do ar condicionado. O processo de sensibilização, ele acontece, então, quando a mucosa nasal deixa passar pequenos epítopes, né, que são antígenos, e eles são absorvidos aí pelas células dendríticas, né, que são células apresentadoras de antígeno. Essas células vão expressar
esses epítopes no MHC de classe 2, né, chamando então os linfócitos T, e essas linfócitos T tendem aí a uma resposta TH2 que vai produzir então anticorpos, principalmente do tipo IgE. O tipo IgE fixa em mastócito, então você vai ter a sensibilização dos mastócitos, que são células de defesa nessa mucosa, principalmente mucosa nasal. Então, uma vez que você tenha entrado em contato e produzido IgE específica para aquele alérgeno, você passa então a reagir toda vez que é exposto a aquele alérgeno no ambiente. O ciclo nasal, quando a gente está falando, o ciclo nasal ele é regulado tanto pelo simpático como parasimpático. Em um ciclo nasal regular, você tem uma fase mais de limpeza, né? Onde você vai ter uma vasodilatação, um aumento da secreção, um aumento do batimento ciliar para poder tirar as impurezas que foram filtradas pela mucosa nasal, e uma fase de respiração, que é a fase simpática, onde você vai ter vasoconstrição e uma redução do batimento ciliar, que é uma fase mais parada do ciclo. Quando você tem uma inflamação da mucosa, você tende a aumentar essa fase parasimpática. Então, você diminui a duração do efeito do simpático. Então, você vai ter então um aumento da vasodilatação, um aumento da secreção, um batimento ciliar vamos dizer assim, caótico, levando então a uma produção excessiva de secreção, uma coriza e espirros, que são os sintomas mais comuns aí do ciclo nasal desregulado. O quadro clínico de rinite alérgica, então, típico é obstrução, né, prurido, coriza, sempre uma coriza que começa clara, ela pode, se ficar muito tempo sem uma drenagem adequada, ela vai ficando mais amarelada, tende a ficar mais oxidada, e salvas de espirros, de vez em quando a pessoa tem qualquer irritação da mucosa, ela tem uma crise de espirros. As características, elas podem ser de permanente e intermitente, dependendo da gravidade da sensibilização, da persistência do alérgeno no ambiente, ou seja, do controle ambiental, e também da adesão ou não ao tratamento prescrito. E os antígenos mais comuns, como eu falei, são a poeira domiciliar e o pólen. O diagnóstico ele é feito principalmente através da história clínica e antecedentes atópicos, através do exame físico pela rinoscopia anterior. Pode ser colhida uma citologia de secreção nasal, procurando aí uma prevalência de eosinófilos, e pode ser pesquisada IgE específica, tanto por testes cutâneos quanto também por testes venosos. Só que eles podem ser dispendiosos e são desnecessários. Na grande maioria das vezes, você não consegue isolar um único agente. Geralmente, a pessoa é alérgica a vários agentes presentes no ambiente. O tratamento da rinite alérgica envolve, então, desde medidas gerais, que seria o controle ambiental e a lavagem nasal para retirada do excesso da secreção. Os medicamentos sintomáticos, que são os que as pessoas mais são adeptas, então, entre os antihistamínicos. Os antihistamínicos são os que a gente chama de antialérgicos, né? Tem os de primeira geração, que são aqueles que têm penetração importante no sistema nervoso central, então tem como principal efeito colateral sonolência, mas eles também são muito bons para a retirada de prurido, né? E com ou sem associação de descongestionantes, que são os agonistas simpáticos, que vão levar a uma vasoconstrição. Muitas pessoas ficam, inclusive, muito dependentes do uso desses descongestionantes tópicos, como a anafazolina. Isso é muito comum em adolescente, usa o abuso disso pelo alívio imediato do sintoma. Porém, a duração é muito curta e pode levar a uma complicação, que é o que a gente chama de uma rinite vasomotora, somada à rinite alérgica. Então, a pessoa
começa a ter, então, uma doença potencializada pelo abuso de descongestionantes. Os medicamentos que realmente levam a um controle crônico são os que vão controlar a resposta imunológica. Tanto, aí entra principalmente centrado nos corticoides tópicos. Corticoides nasal são hoje a principal arma terapêutica para controle, mas também ainda temos disponíveis os antileucotrienos e o cromoglicato de sódio, que podem ser usados para tentar diminuir principalmente a resposta a alérgenos ambientais. Imunoterapia de sensibilização carece de grande evidência científica, porém ainda é realizado, que são aquelas vacinas que seriam exposição de pequenas doses do alérgeno ambiental para tentar aumentar a tolerância. E quando você tem pólipos, você tem obstruções mecânicas, pode ser necessária a realização de cirurgia. Aqui a gente lembrando aqui dos antihistamínicos, os principais que a gente tem, que são os clássicos de primeira geração, os mais comuns que a gente tem, a desclofeniramina e a hidroxizina, que são os mais comuns de você encontrar no mercado, e a prometazina, que é o Fenergan. Hidroxizina é o Ixizine, desclofeniramina é o Polaramine. Você tem na forma de xarope, de gotas e de comprimidos. E todos eles são muito seguros para uso em crianças pequenas, tá? Porém, tem como efeito colateral a penetração do sistema nervoso central, podendo levar aí a alterações tanto sonolência quanto agitação. Os antihistamínicos não clássicos ou de segunda geração, eles já tendem a não trazer esse incômodo, eles bloqueiam mais perifericamente. Alguns têm bloqueio praticamente só periférico. Os mais comuns que a gente encontra é a cetirizina, a levocetirizina. A levocetirizina tem como vantagem em relação aos outros antihistamínicos que ela não interage com a comida, então uma das coisas que a gente sempre deve orientar os pacientes é que quando vai tomar os antihistamínicos, que eles não tomem junto com comida, porque tem interação e atrapalha a absorção, mas a levocetirizina ela não tem essa interação, então ela pode ser feita muito próximo de dieta. A loratadina, ela é presente aí quando vocês forem nos ambulatórios periféricos, tem sido padronizada principalmente na prefeitura de Belo Horizonte. A desloratadina tem a vantagem de em bula já vir a partir de 6 meses, então para crianças menores, o xarope ela é dada apenas uma vez ao dia, ela tem essa vantagem. Ibastina, fexofenadina, que é o Alegra, também são bem seguros e podem ser usados em crianças um pouco maiores, mas também tem a questão do custo, que pode ser limitador. A associação com os descongestionantes, eles levam uma resposta mais rápida sintomática, porém, elas só devem ser usadas em crianças maiores. A única que você vai encontrar associação seria o Decongex Plus, que ele usa um descongestionante junto com um antihistamínico e que em bula é liberado a partir de 2 anos de idade. Mas a grande maioria dos que vocês vão encontrar, por exemplo, a Alegra D, né? A loratadina mais pseudoefedrina, que era o Claritin D, que hoje você quase não encontra, mas você encontra a pseudoefedrina com a desloratadina no local, né? Que é o Aviante F. Eles oferecem, principalmente para o adolescente, eles oferecem um alívio mais imediato da congestão nasal, lembrando que eles são medicamentos sintomáticos. Você parou de usar, a tendência é a retomada dos sintomas. Então, sempre que você começa o tratamento, você já começa com um dos medicamentos de controle. Quando a gente está falando de medicamentos de controle, então, a gente está falando aí principalmente
dos corticoides de uso tópico, que eles não têm deposição sistêmica, então aí mesmo a budesonida e a beclometasona, que tem uma deposição sistêmica um pouco aumentada, não é suficiente para causar nenhuma alteração clínica ou pior aí da performance clínica no paciente, como aumento de fraturas, como é o caso do uso frequente de corticoide por via oral. É lógico que quando a pessoa está numa crise grave de rinite, você vai ter que usar o corticoide sistêmico, mas sempre que possível, que não for uma obstrução muito grave, a gente prefere trabalhar com lavagem nasal com soro fisiológico e já iniciar o corticoide tópico, porque não oferece risco, né? Aí você tem padronizado em farmácia popular no SUS a budesonida, e você tem hoje cada vez mais a fluticasona e mometasona aí como escolha dos pacientes que têm melhor condição de poder aquisitivo, por causa de uma deposição sistêmica muito menor e de uma eficácia em estudos clínicos um pouco maior.